tristeza, auxílio e perdão. A melhor oração é o amor. A melhor oração é o amor. Tu precisas orar, mas tu deves lembrar que a melhor oração é o amor. Então, boa noite a todos. Esse é um momento de silêncio, para que possamos entrar em sintonia com a espiritualidade maior, acompanhando a música, fazendo prece. Que todos aqui que já estão sendo atendidos, já estão sendo auxiliados pela espiritualidade. Então vamos acompanhar a música, fazer silêncio, certo? Muito obrigado. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos o teu amor. E sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso vem, Jesus, e ir ao teu encontro. Queremos te e afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos rumo à luz e ir ao teu encontro. Queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos rumo à luz. Doce é sentir que em meu coração humildemente vai nascendo amor. Doce é saber, não estou sozinho, sou uma parte de uma imensa vida que generosa e luz em torno a
a mim. Imenso dom do teu amor sem fim, do céu nos destes as estrelas claras, nosso irmão sol, nossa irmã lua, nossa mãe terra, com frutos, campos, flores, o fogo e o vento, o ar e a água pura, fontes de vida de tua criatura, que generosa reluz em torno a mim. Imenso dom do teu amor sem fim. É para além das rosas o teu horto, onde a luz o teu sonho brilha e mora. Os homeiros que seguem vida fora, padecendo aflição e desconforto, infortunados náufragos sem porto, tristes rogando a paz de nova aurora, levam consigo a dor que clama e chora, sobre as chagas do peito quase morto. Não te detenhas, vem, socorre e ajuda a multidão que passa inquieta e muda, implorando-te amor, consolo e abrigo. Reparte o pão que te enriquece a mesa, estendendo teu horto de beleza. Que o Mestre amado habitarás contigo, que o Mestre amado habitarás contigo. Quando o dia amanhece, o sol se abre e ilumina a natureza, vibrando alegria no coração da humanidade. Quando o dia toca o coração,
nos unimos aos irmãos. Quando o dia desperta nossa mente para o amor e a caridade, quando o dia irradia a evolução, nos educando para a vida, quando o dia toca o coração, nos unimos aos irmãos. O dia, o dia, o dia, o dia. Sem saber que o sol maior brilhava sobre mim, quase me perdi. Ia sem destino, mas o amor não há lugar pra tristeza em quem sabe amar. É uma luz que nos faz sonhar, é uma alegria que te faz chorar e sofrer sorrindo sem temor. Olhe, olhe, olhe pro céu, já é tempo de cair o véu, de sair amando, espalhando a paz, a paz. Não há lugar pra tristeza em quem sabe amar. É uma luz que nos faz sonhar, é uma alegria que te faz chorar e sofrer sorrindo sem temor. Olhe, olhe, olhe pro céu, já é tempo de cair o véu, de sair amando, espalhando a paz, a paz, a paz, a paz, a paz, a paz, a paz.
do sol, natureza e luz. Amai-vos uns aos outros, foi o que disse Jesus. Somos todos irmãos, trabalhadores do bem. Eu quero a paz no mundo, sei que você quer também. Bem além do sol, do céu e do mar, há de existir uma luz a nos chamar. Ela é o amor que emana de Jesus a dizer: brilha a vossa luz. Corações, sempre a paz a semear, plantando novos sonhos pro mundo regenerar. Temos muito a fazer, enraizar o amor. Siga o caminho do Cristo, brilhe sua luz interior. Bem além do sol, do céu e do mar, há de existir uma luz a nos chamar. Ela é o amor que emana de Jesus a dizer: brilha a vossa luz. Brilha a vossa luz. Hoje, ao recordar de um querido irmão, seu exemplo traz consolo e paz ao coração. Hoje está mais lindo o céu, nova estrela irradia, através de suas mãos, mensagens vieram nos iluminar. Tantos livros de amor tão ricos através de ti, amigo Chico. Tantos livros de amor tão ricos através de ti, amigo Chico. Sei que estás envolto em luz, junto ao Mestre Jesus, mensageiro do amor, mensageiro do amor. Hoje, ao recordar de um querido irmão, seu exemplo traz consolo e paz ao coração.
Hoje está mais lindo o céu, nova estrela irradia. Através de suas mãos, mensagens vieram nos iluminar. Tantos livros de amor tão ricos através de ti, amigo Chico. Tantos livros de amor tão ricos através de ti, amigo Chico. Sei que estás envolto em luz, junto ao Mestre Jesus, mensageiros do amor, mensageiros do amor. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, as pedras é que falarão. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, as pedras é que falarão. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão. Cajado de Moisés, o manto de Elias, escada de Jacó, as visões de Jeremias. Hoje médios, antes profetas, faculdades não mais ocultas. Quantos falam, quantos sentem, quantos ouvem, quantas línguas. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, as pedras é que falarão. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão. Nas bodas de Caná, na cura das feridas, na transfiguração, usando a água viva, sempre mestre, sempre profeta, ser divino, ser o guia. Quantos calam, quantos sentem, quantos ouvem o médio da vida. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, as pedras é que falarão. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão.
olho em tudo e sempre encontro a ti. Estás nos céus, na terra onde for. Em tudo que me acontece encontro teu amor. Já não suporto mais ficar, crer no teu amor. É impossível não crer em ti, é impossível não te encontrar, é impossível não fazer de ti meu ideal. É impossível não crer em ti, é impossível não te encontrar, é impossível não fazer de ti meu ideal. Se a gente seguisse o seu caminho, seria feliz. Se a gente ouvisse os seus conselhos, seria feliz. Se fosse manso como ele, seria feliz. Tinha mais coragem e determinação pra mudar. Se a gente compreendesse mais o que ele deixou, seria caridade e paz, a mão do amor. Não ia ficar chorando, nem se lamentar. Quem seus conselhos vai se iluminar. Quando acusado usou amor, caluniado usou perdão. Quando traído usou a luz, o coração. Quando atacado ele sorriu, elogiado ele nem viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Quando acusado usou amor, caluniado usou perdão. Quando traído usou a luz, o coração. Quando atacado ele sorriu, elogiado ele nem viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Boa noite. Nós estamos na 18ª Semana Espírita Chico Xavier. Então, prezados irmãos e irmãs, sejam bem-vindos à casa Centro Chico Xavier. Nessa noite, estamos dando a continuidade à programação da 18ª Semana Espírita Chico Xavier, que traz como tema central o espírito e a regeneração da humanidade. Então, solicitamos nesse momento aos portadores de aparelhos celulares que os configurem no modo silencioso. Francisco Cândido Xavier nasceu em Pedro Leopoldo,
Minas Gerais, a 2 de abril de 1910. E desencarnou em Uberaba, na cidade mineira, a 30 de junho de 2002. De família humilde, Chico desenvolveu sua mediunidade ainda criança, psicografando seu primeiro livro aos 16 anos. De vida muito difícil, ele foi assistido espiritualmente por sua mãe desencarnada, Maria João de Deus, e mais tarde pelo benfeitor Emmanuel, que guiou toda a produção mediúnica de Chico. O médium psicografou mais de 400 obras assinadas pelos espíritos diversos, como André Luiz, Humberto de Campos, Bezerra de Menezes e o próprio Emmanuel. Essa semana se dá em alusão ao aniversário de Chico, ao seu legado, mas também por ocasião da fundação desta casa, Chico Xavier, que completa neste 2019 39 anos de serviços prestados em Parnaíba e em região. Então, convidamos nesse momento o senhor Otacílio para a nossa prece de abertura. Boa noite a todos. Então, nesse instante, busquemos fechar nossos olhos e elevar os nossos sentimentos e pensamentos ao alto, a Deus e a Jesus, e dizer assim: Senhor Jesus, aqui nos encontramos reunidos em Teu nome, todo o movimento espírita de Parnaíba, ou todas as casas espíritas, para esta data comemorativa da Semana Espírita Chico Xavier. E para tanto, Senhor, rogamos a Tua assistência, o Teu amparo e a Tua proteção a todas as atividades no decorrer da semana que será realizada esta comemoração ao nosso irmão. E aqui rogamos também ao Senhor que abençoe a todo o movimento espírita, a UME, o nosso irmão que está à frente, representante, como presidente, ele receba as tuas bênçãos, que seja fortalecido na fé, no Espírito, como todos nós. Rogamos por todas as casas espíritas, aqui presentes e também não presentes, que todas também sejam fortalecidas, seus dirigentes, seus trabalhadores, para que possa atender bem suas comunidades. E que Tua paz, Senhor, permaneça com todos nós. Graças a Deus. A palestra dessa noite tem como tema o perfil do homem de bem na sociedade regenerada. E convidamos para ministrá-la o senhor Dario Calçada. Boa noite. Me diga aí onde é que eu tenho que ficar para poder sair pelo menos mais ou menos na filmagem. Informar os que estão aí atrás, temos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Só daqui eu estou vendo umas 10 cadeiras vagas. Então podem entrar. O ingresso já está pago. Problema nenhum. Pronto? Deixa o pessoal se sentar confortavelmente. Então, boa noite, meus irmãos. Pronto, os desencarnados responderam, agora vamos para os encarnados responder também. Boa noite. Agora melhorou um pouquinho mais a vibração, né?
Porque a gente sabe que quando buscamos uma casa espírita, entendemos que ali é um templo religioso, é um templo em que vamos buscar ouvir as palavras, principalmente baseadas no Evangelho de Nosso Senhor Jesus. Mas entendemos também que a casa espírita, antes de ser espírita, é uma casa. E se é uma casa, a gente deve ficar bem, deve ficar da melhor forma possível. Por isso que a gente pede essa vibração, essa alegria. Isso é fundamental, principalmente para o tema que vamos abordar hoje. É muito interessante quando lemos o perfil do homem de bem na sociedade de regeneração. É um nome, uma frase que nos destaca, né? Nos traz uma atenção. Porque quando a gente pensa em perfil, a gente pensa em um modelo ou algo a ser seguido, né? Tem um perfil. Ou então a gente lembra das redes sociais atualmente. Você vai em busca do perfil da pessoa. E aquele perfil é como a pessoa relata, muitas vezes, a si mesma, né? Às vezes, não condizendo muito com a realidade. Mas é um perfil. E quando a gente pensa no homem de bem, nos remete ao Evangelho segundo o Espiritismo, lá no seu capítulo 17. Sede perfeitos. E lá no item do homem de bem, a gente debruça sobre cada frase que ali é relatada, e aí a gente percebe o quão afastado a gente está disso. Muitos até dizem assim, eu não vou nem ler mais para não ficar em depressão. Mas na verdade ali é uma motivação, é um alvo a ser alcançado. E numa sociedade regenerada, vou falar mais um pouquinho. Antes da gente falar então, queria que a gente refletisse um pouco sobre a vida, né? Quem joga videogame entendeu a referência. Refletir sobre a vida muitas vezes não é refletir obrigatoriamente só na nossa, que geralmente é o que alguns de nós fazemos. Como é que está a minha vida? Quando começamos a frequentar o centro espírita, a casa espírita, é um questionamento constante, a danada da reforma íntima. Como é que está a minha vida? Como é que está o meu eu interior? Como é que realmente eu estou construindo algo de melhor para mim mesmo, dentro de mim, enquanto um ser espiritual? Porque uma coisa fundamental, e a gente tem que deixar bem claro já aqui na noite de hoje, é a pergunta o que nós somos, ou o que eu sou, ou quem eu sou. Se alguém pergunta para você quem você é, o que você responde? Geralmente você responde seu nome, né? Sou fulano, trabalho em tal lugar, ou tenho tantos anos. Apesar de que as mulheres não gostam de falar essa parte da idade, pelo menos algumas. Mas tenho tantos anos, trabalho em tal lugar, tenho suas... Tá, beleza. Mas a pergunta verdadeira, quando a resposta verdadeira, quando alguém pergunta quem eu sou, eu particularmente não sei. Eu estou Dario. Nessa encarnação, eu tenho um conhecimento e eu lembro, enquanto encarnado, que estou Dario. Eu não lembro das pretéritas. Graças à bondade e ao amor de nosso Senhor, Pai Criador. Porque se a gente lembrasse, o negócio estava bravo. Mas estando Dario, uma certeza que eu tenho é que eu sou um ser espiritual, vivendo uma experiência material. Eu não sou um corpo que tenho alma, embora às vezes escute muito isso em muitas músicas. A minha alma, né? Mas não é minha alma. Eu sou espírito. Alma, o nome dado enquanto estou encarnado. Kardec faz logo essa referência na introdução do Livro dos Espíritos. Mas não é minha, porque aquilo que é meu eu posso perder. Alguém pode tirar, fica velho, estraga. É meu, é posse. Agora, o que eu sou, eu sou. Ninguém toma isso de mim. Eu posso me melhorar, mas eu continuo sendo. E aí eu tenho uma pergunta a fazer para vocês, e hoje vai ser uma palestra um pouco diferente, vai ser interativa, vocês vão ter que falar. Como está nosso mundo? O que vocês acham? Como está o nosso mundo? Tá bom? Tá mais ou menos? Tá melhor? Tá pior? O que vocês acham? Quando eu falo vocês falam é para falar mesmo, pessoal, é sério.
Quem acha que o mundo está melhor? Levanta a mão. Vixe, 5. Quem acha que o mundo está pior? Levanta a mão. Quem não acha nada? Levanta a mão. Quem não acha nada? E quem não levantou, levanta ainda. Só fazer exercício. Já que não levantou ainda, a maioria nem levantou. Vocês estão com a dúvida. Não é pegadinha não, pessoal. Aí tem... Mas quem não participar não vai aprender. A maioria acha que está pior. Os que não levantaram, eu não sei. Eu vou considerar que não sabem. Estão na dúvida se ele está melhor ou pior. Em que aspecto vocês acham... E quando a gente fala melhor ou pior, tem que fazer em relação a quê, né? Porque geralmente a gente faz a comparação do melhor com o pior com a nossa própria percepção no início da vida, por exemplo, na nossa infância. Ou então, quando estamos já numa idade um pouco mais avançada, a gente faz a comparação de quando a gente era jovem, né? Vovó sempre dizia, quando eu era nova, lá aqui em Parnaíba tinha isso, isso e isso. Então é a comparação temporal. Mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma comparação um pouco mais longa. Vamos pegar aí uns 2 séculos, mais ou menos. Nos últimos, pronto, um século, século XX, o último século, de 1900 até 2000, o mundo melhorou ou piorou? Melhorou? Nos anos, então, século XX, todo mundo concorda que melhorou? E de 2000 para cá? Do ano 2000 agora, nesses 19 anos que a gente está no século XXI. Ah, agora o século XXI piorou. Agora o pessoal diz que piorou. Começou em 2001, tá certo? Então, de 1901 a 2000, muito obrigado. A 2000, exato. Jesus, para muitos, é só apenas um marco histórico. Infelizmente. Que separa o antes e o depois do tempo. Mas está certo. Então, de 1901 a 2000, que é o século XX, vocês acham que melhorou? De 2001 para cá, desandou. Pessoal, economia. A economia do mundo está melhor ou pior? As pessoas estão tendo mais dinheiro ou menos dinheiro? Agora já mudou, pessoal. Está melhor, mas está tendo menos dinheiro. Vamos ver. Isso aqui é um dado estatístico, pessoal, de 1820 a 2010. Esse aqui é o PIB dos países, né? A média do produto interno bruto dos países. Em 1820 era menos de $1.000. Um país tinha em média menos de $1.000. Produto interno bruto. Em 2010 ultrapassa, chega quase a 8.000. Isso é per capita, viu, pessoal? Dividido por população. É o produto do país dividido por cabeça. Então, é como se cada um daqui agora produzisse $8.000 por ano. Cada um daqui está aqui agora. Então, a economia está melhorando. Mas vocês disseram que a economia estava melhorando, pelo menos a dos países. Mas falaram que a gente está ganhando menos dinheiro, né? A pobreza no mundo, em 1820, era quase que total. Em 1820, a pobreza no mundo era a quase totalidade das pessoas. Lembrando que a doutrina espírita surgiu em 1857. Então tinha mais gente pobre. E com o passar dos anos, em 2015, abaixo de 10%. É claro que a população aumentando, essa porcentagem também acaba dando uma variação. Mas em porcentagem, melhorou ou piorou o mundo? Melhorou, né? Agora estão falando, estão respondendo mais. Aí alguém pode dizer, não, mas a gente está sem dinheiro. Dinheiro não está, é só alguns caras que estão ganhando dinheiro. Essa é a distribuição da renda no mundo. Em 1820, essa linhazinha preta, quanto mais alto esse ponto bem aqui, mais, digamos assim, o dinheiro se concentra na mão de poucos. Menos distribuído ele é. Então, em 1820, pouquíssimas pessoas tinham muito dinheiro. Continua hoje, viu? Pouquíssimas pessoas têm muito dinheiro. Mas se você pegar o ano 2000, essa vermelhinha,
Está baixando. Está baixando. Perceba que muitos de nós temos a falsa impressão que as coisas tendem a piorar, inclusive no século 21. Que as coisas estão piorando. Foi até 2000, mas eu poderia continuar. 2010, 2020 é porque eu não achei o gráfico. Ele está mais baixo ainda. Mais distribuído. Isso é bom ou ruim? Aí é outra discussão, é outra palestra. Mas está mais distribuído já. Pessoal, e na área da saúde, melhorou ou piorou? Essa eu acho que todo mundo é unânime que na área da saúde melhorou, né? Hoje tem mais ou menos doença do que antigamente? Tem mais ou menos? Tem a mesma coisa, pessoal, só que agora a gente conhece as bichas. A diferença não mudou, não, é a mesma coisa. Você acha que surgiu um vírus aí novo? É lógico que a mutação vai gerando novos, mas basicamente são as mesmas. A diferença é que agora a gente sabe o que é, a gente trata. Então, por exemplo, mortalidade infantil. Quem tem um parente acima dos 80, 90, 100, eu conheci mês passado uma senhora com 112 anos. Mais lúcida do que muitos de nós, incluindo a mim. E ela só não faz mais as coisas porque os ossos estão quebrando. Eu falei para ela, mas 112 anos usando, uma hora tinha que dar problema. Você fica quieta. E ela falava assim, meu filho, para um menino se criar, não é assim que fala? Era a cor mais difícil do mundo. E aí quando a gente olha aqui o gráfico, é realmente, os que sobrevivem aos primeiros 5 anos, era um pouquinho mais da metade. Quase a metade não passava dos 5 anos. Você imagina, quanto de criança nasce, quase a metade morria com menos de 5 anos. Isso em 1800. Em 2015, é uma minoria. Minoria. Claro que ainda tem muito que melhorar, mas minoria. E aí vocês falaram de doença, que a gente conhece que as doenças melhoraram ou pioraram. Então quando a gente olha, por exemplo, a vacinação, né, quanto mais gente vacinada, menos doença. E é exatamente o que está acontecendo na nossa realidade. Vamos falar um pouco de Brasil agora, né? Algumas doenças voltaram, né? Catapora, sarampo. Mas por quê? Porque o povo não está vacinando. Será que vai ter que Oswaldo Cruz reencarnar para ensinar esse povo como que vacinação presta de novo? Não vai precisar, né, pessoal? Então, a vacinação foi um fator importante para isso. Mas vamos lá, vamos pensar assim, expectativa de vida ao nascer. Na Europa, vamos falar de Europa. Europa que é cor chique, né? Em 1820, a expectativa de vida era média, né? Na Europa era uns 30 e poucos anos. E aí eu faço agora um parêntese. Quantos de nós conhecemos a doutrina espírita achando que já conheceram tarde demais? Ou velho demais? Eu acho que eu tinha que ter conhecido quando era criança. Mas não tive esse merecimento. Porque não prestava, tem que apanhar um pouquinho mais para depois ver se toma jeito. A criança conhecer o Evangelho de Jesus é um privilégio. É uma bênção. Mas, em qualquer idade que você conheça, também é. Porque se a gente parar para pensar, e às vezes a gente não faz a conta. Kardec nasceu em 1804. Em 1854, portanto 50 anos depois, ele foi convidado para a primeira reunião de mesa girante pelo senhor Portier. Era um homem de 50 anos, aí alguém pode dizer, mas um homem de 50 anos é enxuto, com expectativa de vida de 32? Não era, não. Você tem que comparar com a média geral. Era já um senhor de idade, é como se hoje ele tivesse 90. Salva ali, fazendo umas proporçãozinha rápida. Vamos botar 80, pronto. É como se ele conhecesse as mensagens espirituais com 80 anos. Não é à toa que 19 anos depois ele desencarnou. Em 69. Não, no caso da doutrina de 54, 15 anos depois ele desencarnou.
A gente não faz as contas às vezes. E aí a gente fica, não, achei tarde demais, não dá mais para mim para aprender. A América Latina que a gente tá, que é o verdinho, ó. Todos os outros, ó, no pior lugar que tem, que é na África subsaariana, que a gente sabe de todas as dificuldades, pior no sentido de número, tá certo? Porque todo lugar é bom para o espírito que ali reencarna. Então a menor aí já passou dos 50. Mesmo em condições precárias, como na África abaixo do deserto do Saara. Agora eu quero ver. E a educação, está melhor ou pior? Umas 3 pessoas falaram melhor. E os outros falaram, não, se está tudo melhor, deve estar melhor também. Pessoal aí quem... Não, aí vou fazer o pessoal entregar a idade, né? Não vou fazer isso não. Mas vocês lembram que antigamente, eu não sou dessa época, vou deixar isso claro. Tinha um tal de um teste de admissão. O cara saía do grau básico, né? Como é que era chamado? Aí ia para o ginásio. Aí tinha que fazer um exame de admissão. Nessa época que a educação prestava. É assim que a gente escuta as pessoas dizendo. Nessa época a educação prestava. Hoje em dia, baldeado. O negócio está bagunçado hoje. Vamos ver se a educação piorou ou melhorou. A alfabetização no mundo. Eu vou falar mais baixo, quando eu falo alto, talvez nem o microfone precisasse. Alfabetização no mundo. Pessoal, olha o número de analfabetos, é o vermelho. 1800? Em 1800, só 10% das pessoas no mundo sabiam ler. Pouca gente, né? Da população inteira, só 10% sabia ler. Hoje inverteu, né? Quase. 10% não sabe ler. O que é horrível ainda, tem que melhorar muito. Dá para melhorar mais, e vamos melhorar mais, mas melhorou. Aqui é o grau, né? As pessoas do grau primário e tal. Cada vez mais as pessoas estão atingindo o nível superior. Tá vendo? O superior é o vermelhinho aqui, ó. Vermelho e lilás, ó. São os dois. Mais pessoas estão se formando, estão entrando na faculdade. Mais pessoas estão conseguindo produzir, aprender mais, evoluir no ensino. Aqui eu não sei se é muito ligado à educação, mas eu botei aí. O número de pessoas que acessam a internet. É claro que em 1800... Quantas pessoas acessavam a internet em 1800? Nenhuma, né? Não tinha? Mas em 1990, que quando ela começou a ser popularizada, mesmo assim não era muita gente. Demorou um tempo para engrenar. Hoje em dia, fazer uma pergunta. Quem não tem hoje um celular que tem acesso à internet? Levanta a mão. Quem não tem? Só nós 3, viu? Que o meu queimou e está lá. São 3 pessoas contando comigo. Mas o lanterninha sempre salva. Lanterninha tem uma lanterninha? Que lá é que é bom. 3 pessoas. Quem que tem acesso à internet no celular não acessou a internet hoje? Ninguém. Tá mentindo, Zilda? Mentiu uma hora dessa? De noite? Você acessa a internet mesmo sem querer. Se você vai num caixa eletrônico que está mexendo, fazendo uma operação lá, ali agora é via internet. Se você vai pegar um exame no médico, alguma coisa, às vezes está lá na internet, o cara vai lá, imprime na hora agora o exame. O sistema agora, a maioria é tudo online, né? Tudo na internet. Às vezes você não acessa diretamente, mas está precisando dela. Então aumentou muito. E principalmente o acesso nas pessoas, né? Desktop, tablet, está cada vez ficando maior. Agora eu quero ver, para a gente finalizar essa parte de ver se o mundo está melhor ou pior. E a política, melhorou ou piorou? Piorou. Eita, agora foi forte a resposta. A política piorou no mundo? Piorou. Quem acha que a política melhorou, sério? Piorou. Ninguém quase. Pessoal, vou mostrar aqui um negócio para vocês, ó. O vermelho, pessoal, são as democracias no mundo. Está aumentando, né? O roxo são as colônias. A partir de 1992, na verdade 91 para 92, o mundo ficou livre da colonização. Nenhum país mais é dono do outro. Nenhum. No sentido de colônia. Existem independências? Existem. Mas não existe mais a colonização.
Não estou querendo dizer que a democracia é coisa boa, mas dos menos ruins é o que está aí. Está aumentando, pelo menos dá mais direitos, né? Um pouco mais de liberdade. Mas ninguém vai entrar nesse contexto, não. E aí a gente podia perguntar, mas você não falou da violência. A violência piorou. Violência piorou, alguém pode falar. E a intolerância? A intolerância não, a intolerância piorou, tem gente que pode falar. E a fé das pessoas? A fé melhorou, piorou? Melhorou? A gente podia falar de muitas outras coisas. Só que a gente vai agora prestar atenção no tema. O tema é o perfil do homem de bem na sociedade de regeneração. Homem de bem, capítulo 17 do Evangelho. Está lá. Aquele que pratica em toda a sua, com sua totalidade a lei de amor, de justiça, de caridade. Se faz o mal a alguém, vai lá pedir desculpas. Todo dia pergunta se conseguiu fazer todo o bem que podia, se não deixou de fazer o bem naquele momento. Tem uma série de coisas lá no homem de bem. Esse a gente conhece. O que a gente não conhece? É uma sociedade de regeneração. O homem de bem, ele está claro lá no Evangelho. E a gente sabe que, eu vou falar por mim só, estou longe de alcançar, mas muito longe. Mas uma sociedade regenerada, como é uma sociedade regenerada? Como é o mundo da gente, como será quando adentrarmos o mundo de regeneração? Quando alcançarmos uma situação melhor espiritualmente? Aí eu chamo a atenção, talvez tenha ficado meio dia, mas não tem problema. No livro Universo e Vida, do irmão Áureo, no último capítulo, capítulo 12, chama-se No Porvir. Lá ele fala como é o mundo de regeneração. Ele fala de muitas coisas. Eu só trouxe algumas, porque são relacionadas mais ao homem. Ele diz assim: no mundo renovado, a paz inalterável instituirá um progresso sem temores e uma civilização sem maldade. Você já conhece alguma civilização sem maldade? Então a gente ainda não está no mundo regenerado. Nós ainda não estamos no mundo regenerado. Mas vai ficar. Ele diz aqui que todos nós estamos longe de sermos anjos, mas seremos operosos e sinceros. Operoso é aquele cara que vai lá, trabalha sem reclamar uma vírgula. E aí eu me lembro um amigo meu, protestante, ele diz assim, Moisés, eu gosto dele falar umas coisas, eu fico prestando atenção, ele diz assim, está lá na Bíblia, Moisés passou um tempo no deserto procurando, mas não levou o povo direto, porque o povo ainda tinha coisas a serem curadas. Eu não lembro qual é o termo que ele fala, não era coisa não, um negócio de ser curado. E ele diz que um dos problemas é a murmuração, reclamar de tudo, vive reclamando. Era um dos problemas que ele tinha no povo. A gente não reclama de nada, né? Tá tudo bem. Chovendo do jeito que tá, ótimo, né? Quando tá quente, tá ótimo também. Ninguém reclama aqui. Ninguém reclama. Então, se a gente não reclama, a gente está no mundo de regeneração. Mas se a gente reclama uma coisinha, a gente está longe ainda dele. Então, não estamos ainda. Ele ainda diz assim, que não vai haver penúria nem fome. Vão ter dificuldades. Algumas dificuldades ainda vão existir, mas penúria e fome não existe mais. E ele ainda diz assim, que não existirá desespero nem prostituição, nem viciações letais ou mendicância, nem infância carente ou velhice abandonada. Tem velho abandonado, pessoal? E o pessoal fala, não fala velho não, fala idoso. Velho, pessoal, eu quero ficar velho. Não quero ficar idoso não, eu quero envelhecer. Porque tem idoso com 17 anos, pessoal. E tem velho jovem e tal. Depende de como você fala das coisas, como você leva as coisas. Então a velhice é abandonada. Tem velho abandonado? Hoje. Tem criança abandonada, criança carente? Tem gente pedindo esmola? Então a gente não está no mundo de regeneração ainda. Porque quando a gente chegar no mundo de regeneração, isso não vai ter. Eu tenho até que horas? Pronto. Então dá tempo. Eu acho. Essa eu achei legal. Principalmente porque eu sabia que eu ia falar lá da política, o pessoal ia dizer, não, essa é uma porcaria, tá pior. No mundo de regeneração,
Irmão Auro nos ensina que os espíritos materializados, os espíritos vão se materializar e vão designar em nome e por escolha do Cristo os governadores da terra. Nós não vamos precisar votar mais não, pessoal. Não vai ter mais votação, porque os governadores da terra serão escolhidos diretamente por nosso Senhor Jesus. Ele chama isso de espiritocracia evangélica. Então não é democracia, ninguém fica disputando aí qual é o melhor, mas o melhor que eu conheço é a espiritocracia evangélica. Se alguém perguntar para vocês, aí, você prefere o quê? Democracia, sei lá, as coisas lá, um monte que tem aí, né? As sociologias, as coisas, como é? Tu ia falar uma coisa, ia não? Ah, precisava que fosse falar. Se é esquerda, direita, de cima, de baixo, para cima, para baixo, não me interessa. Eu fico com a espiritocracia evangélica. E aí, vocês já viram algum espírito materializado escolhendo governante? Eu não vi ainda. Então a gente não está no mundo de regeneração. E o que eu chamo mais atenção é aqui, a frase final do capítulo. Ele diz assim: reinarão na terra a ordem e a paz. O amor universal será estatuto divino. A terra pertencerá aos mansos de coração, que foi uma promessa de Jesus. Bem-aventurados os mansos de coração, pois herdarão a terra. Então, meus irmãos, eu pergunto, esse mundo aqui é bom ou ruim? Esse que eu acabei de falar aqui, da regeneração. Ele é bom, né? Aí eu pergunto, será difícil procurar ser uma pessoa de bem num mundo assim? Se o mundo fosse daquele jeito, de regeneração, era difícil ser alguém bom? Era difícil praticar o bem? Não. Aí eu pergunto então, o perfil do homem de bem na sociedade de regeneração, eu não consigo falar. Eu, Dario, infelizmente, não vou conseguir falar. Podia ser, com certeza, vários aqui, se não todos, poderiam falar o perfil do homem de bem na sociedade de regeneração. Mas uma sociedade regenerada, todo mundo é homem de bem, mulher de bem, pessoas de bem. O mal prepondera. Embora ainda exista a maldade, ela é controlada e dentro da pessoa, nunca é mais extraviada. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo fala disso. O homem de bem não é aquele ser perfeito, mas que busca cada dia ali, buscar aos poucos, se avaliar, se melhorar. É muito fácil ser uma pessoa de bem quando o mundo já regenerou. Então eu faço uma proposta para vocês. Eu vou mudar um pouquinho o tema. Eu vou botar o perfil do homem de bem na sociedade a caminho da regeneração. Melhorou? Ficou mais possível, né? A gente está a caminho da regeneração, o perfil do homem de bem. Mas mesmo assim, quando eu fiz essa mudança, eu ainda continuei. Rapaz, eu não acredito, não deu ainda não, porque o homem de bem continua sendo bem claro lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Continua sendo claro lá. Então vamos fazer só mais uma mudança. O perfil do homem, nós, mulheres, seres humanos, na sociedade a caminho da regeneração, mas para se tornar alguém de bem. Agora eu posso falar. Qual é que deve ser o nosso perfil hoje? Porque eu poderia, volto a repetir, falar aqui do Evangelho. Olha, o homem de bem é aquele cara bacana. Todo mundo ia achar bonito, mas ia para casa, ia pensar assim, mas eu não sou. Para que serviria essa conversa nossa hoje? Não digo para nada, né? Mas todo conhecimento é válido. Eu não sei se ia ajudar muito. Agora, se eu consigo dizer assim, hoje a sociedade está se regenerando, o mundo está se modificando, as coisas estão melhorando. Hoje, o que eu posso fazer? Aí eu pergunto para vocês, o que você tem feito? O que você tem feito hoje para regenerar o mundo? O que nós temos feito hoje para nos tornar pessoas melhores? Para evoluir a nós e a sociedade em que a gente habita? Essa que deve ser a pergunta firme nas nossas consciências. O que você tem feito? Alguns feito um pouco mais, outros um pouco menos, alguns nada. E aí vem uma reflexão.
A nossa percepção atual é que a sociedade que a gente vive teve um desvio de valores. E realmente teve. Realmente teve. Hoje, o verbo ter prepondera sobre o verbo ser. Rezo todos os dias pelo povo americano. Não que eu goste deles. São irmãos nossos. Gosto deles do mesmo jeito que gosto de qualquer outro povo no mundo. Mas rezo mais pelo povo americano porque para eles até a própria língua atrapalha. Para eles, ser e estar é a mesma coisa. É o mesmo verbo, serve para as duas coisas, para ser e para estar. Isso é triste, porque se eu estou feliz, eu posso deixar de estar a qualquer momento. O estar, ele é um estado, ele é passageiro, ele é momentâneo, ele tem um tempo definido. Agora, quando eu sou feliz, eu só deixo de ser se eu quiser. Infelizmente, eles não têm essa percepção, que é o mesmo verbo. Mas a gente brasileiro tem. É bem clara a diferença de ser para estar. E aí eu pergunto para vocês, vocês estão buscando estar felizes ou ser felizes? Vocês estão buscando estar pessoas melhores ou ser pessoas melhores? Porque estar, volta a falar, é momentâneo. Eu estou uma pessoa melhor quando eu estou fazendo a sopa no centro espírita. Eu estou uma pessoa melhor quando eu estou lá no trabalho com as crianças, ou com os jovens, ou em algum canto. Eu estou falando do trabalho espírita porque a gente está na casa espírita, na semana espírita. Mas eu faço parte da minha igreja, lá do trabalho. Lá você está procurando ser alguém melhor. Ótimo, você está. Saiu de lá, continue estando. Não, transforme para ser alguém melhor. Porque senão estar é pontual. Eu só estou bem, ou só estou de tal maneira. E aí é aquilo que a gente escuta. Fulano em tal lugar é de um jeito, em outro lugar já é de outro. É porque ele está sendo diferente em cada lugar. Ele não é a pessoa. Ou pelo menos não está buscando ser alguém. Mesmo com defeitos, pessoal. Mesmo com defeitos. Seja inclusive amigo do seu defeito. Quando eu ensino isso para os alunos, eu sou professor. Graças a Deus ninguém fala assim, ô bichinho, né? Mas quando eu falo para os alunos, eu falo assim, seja amigo do seu defeito. Os caras ficam assim, esse bicho é doido. Você é amigo do meu defeito? Falamos isso na casa espírita, seja amigo do seu defeito. O cara fala assim, não, eu tenho que combater o orgulho, o egoísmo, eu tenho que massacrá-lo. Mas quando você briga com ele, tem dia que você perde. Porque toda briga é assim. Uma hora você ganha. Se você briga, ou você ganha ou você perde. Não existe aí um empate. Se você briga com seus defeitos, tem dia que você ganha, mas tem dia que você perde. Agora, se você se torna amigo dele, você passa a transformá-lo. Eu sempre gosto de dar o exemplo para meus alunos da preguiça. Quem é preguiçoso? Aí todo mundo levanta a mão, inclusive eu. Mas o que é ser preguiçoso? É ficar ali curtindo sem fazer nada. Ter vontade de ficar sem fazer nada. Aí eu pergunto, você que é preguiçoso, mas tem um monte de coisa para fazer, quando você fica parado sem fazer nada, a sua mente fica quieta? Fica o tempo todo, rapaz, tem que fazer aquele negócio, meu Deus do céu. Pergunta para uma mãe se ela tem esse direito de ficar quieta. Cadê a Raiane? Está me ouvindo lá fora? Pergunta. Não tem nenhum direito de ficar quieta. Vem um monte de coisa na cabeça, tu tá lá, é preguiça. Ou eu tô com preguiça. Mas tem um monte de coisa na cabeça. Você nem curte a preguiça. Como é que é ser amigo da preguiça? Vamos fazer o seguinte, o que eu tenho para fazer? Tenho isso, isso e isso. Planeje. Essa é a primeira coisa, que poucos de nós fazemos. Depois de planejar, agora eu vou executar. Vou matar logo isso aqui, isso aqui, isso aqui, fazer logo isso aqui, isso aqui, isso aqui. Terminou tudo. Eita, sobrou 3 horas. E por incrível que pareça, sobra tempo, pessoal. Não é pouco não, é muito. Você começa a fazer isso, sobra muito tempo. Muito. Sobrou 3 horas. O que é que eu vou fazer agora? Vou curtir minha preguiça. Agora eu vou ficar mesmo com preguiça, sem nada na cabeça. Mas aí você está alimentando o vício. Tá não. Você acabou de transformar a preguiça no descanso de quem trabalha. Você transformou ela.
Não é mais preguiça. Você cumpriu com sua responsabilidade, você fez o trabalho. E lá no livro dos Espíritos, lá na lei de trabalho, tem uma pergunta, Kardec fala: até quando deve ser o trabalho? Até o limite das forças. Após isso, o descanso é necessário. Mas só descansa quem trabalha. Você transformou a preguiça. Ela não existe mais. Você agora é alguém trabalhador, sem brigar com ela. E isso pode ser feito sobre várias outras óticas. O orgulho, o egoísmo. Você consegue modificá-los. Fazer com que aquilo se transforme num trampolim de motivação, um trampolim de virtude. Virtudes, muitas delas que nós não temos, mas já podemos ir exercitando para conquistá-las, buscando a transformação dos nossos defeitos. Então, quando a gente vê o desvio de valores na sociedade hoje, é as pessoas serem ignorantes dos próprios defeitos, as pessoas não sabem, e mais do que isso, acham que está certo. Esse é o pior. Você acha que está certo. Você briga porque você está certo. E aí vem o segundo tópico, que é a intolerância extrema, né? A percepção que a gente tem hoje. Se você diz que gosta de azul e o outro diz que gosta de amarelo, o pessoal do amarelo começa a te xingar. Tu não gosta do amarelo? Não, eu só estou dizendo que eu gosto do azul. Eu não tenho nada contra o amarelo. Ah, se eu gosto de determinada marca, o outro gosta da outra, briga. Se eu tenho uma ideologia, outro tem outra, briga. Cara, por que tem que ser opostos? Por que eu não posso simplesmente entender que não só você pode ter uma opinião diferente, como muitas vezes tem que ter. É importante, faz parte da evolução. Se todo mundo pensasse do mesmo jeito, não evoluía. E aí eu tenho uma história para contar para vocês. Um dia, um senhor plantador de batatas, já, né, início do século XX, ele ia com suas batatas na carroça, na Inglaterra, é isso. Ele ia na sua carroça, né, cheia de batatas, entregar para a cidade. Ele ia lá da fazenda dele, do sítio, sei lá, ia levar as batatas dele para a cidade para vender. Então, todo dia ele fazia isso. Ele ia, aí voltava. Aí ele ia, levava um papel, levava caneta. Na época era caneta tinteiro. E levava caneta e escrevia e tudo. E aí um dia que ele estava indo, quando ele foi anotar as entregas, choveu muito nesse dia. E a caneta espatifou, manchou inteira o papel. E com a chuva ainda, estava meio úmido o papel, alguma coisa, simplesmente ele perdeu todas as anotações de venda que ele tinha feito. Ele já tinha terminado todas as vendas, ele perdeu tudo. Aí você pode falar, mas isso não é coisa grave. É, porque como é que ele vai cobrar, para quem ele vai cobrar e quanto ele vai cobrar? Ele vai ficar totalmente dependente da honestidade dos outros. E o pior é que ele não vendia para todo mundo. Ele ia ter que pegar, imagina uma feira aí de 500 pessoas, ele tinha que ir nas 500 barracas que tivesse venda de batata e perguntar: eu vendi batata para você naquele dia? Quanto foi? Só o trabalho ele já ficou triste. E chuva. Aí ele resolveu assim, não, ele se acalmou, não, vou para casa tentar pensar na solução. A feira já tinha acabado, só ia resolver no outro dia. E quando ele estava voltando para casa, uma das batatas, né, sempre fica algumas, mas uma que era bem arredondada, tinha ficado dentro de um buraco da carroça. A carroça antiga, tinha uns buracos na madeira, essa batatinha caiu dentro do buraco. Aí ele foi tirar a batata, quando ele tirava a batata rodava, ele não conseguia tirar, a batata girava e a água que estava no buraco saía. Ficou assim, e aí rodando e saía. Porque qual foi o problema que ele teve? A caneta tinteiro derramou a tinta inteira. Ele queria alguma coisa que não fizesse isso, ele queria uma solução para isso. Porque senão ele sabia que aquele problema daquele dia poderia se repetir. O nome desse senhor era John Bic. Já ouviram falar em Bic? Caneta? Foi o inventor da caneta esferográfica.
de uma batata rodando no buraco. Ele teve a ideia de pegar uma bolinha e botar na ponta da caneta. E a tinta só sai quando a bola gira. Comum, né? Pra gente. Ah, mas é porque ele é extraordinário. De vez em quando tem umas ideias dessa muito, né? Cava desse aí. Mas não. Ele entendeu uma coisa que é essencial para a nossa vida. Que a dor, ela é inevitável. Mas o sofrimento é sempre opcional. Sempre. Não importa a situação difícil que a gente viva. Busque não sofrer. Isso é sentir o aroma do mundo de regeneração já dentro de nós. Se outra pessoa pensa diferente de mim, que problema mais nisso? Porque se eu fico com raiva, se eu fico intolerante, se eu não aceito, só está fazendo mal a mim. Você está sofrendo. Você sofre com isso. O sofrimento é sempre opcional. Outro aspecto interessante é a vibração negativa, que tem uma hora parece que é contagiante, né? É contagiante. Quando conhecemos a doutrina espírita, e isso é uma coisa que a gente enfatiza bem, qual é o nosso papel em relação a essas vibrações? Eu estou espalhando elas mais ou estou retendo elas e eliminando? Alguém pode falar, estou ajudando a espalhar. Não, toda vez que eu vejo uma coisa ruim, não. Eu não vou pedir para levantar a mão dessa vez. Mas quantas notícias ruins vocês já compartilharam? Não precisa falar, só pensa. Ou então, não digo nem notícia ruim. Quantas coisas negativas do seu ponto de vista você espalhou? Ou pior ainda, quando você viu uma determinada notícia, um determinado Twitter ou alguma coisa de alguém, eu não só compartilho, como ainda taco mais fogo. Isso é conduta cristã, meus irmãos? Todo mundo sabe, eu particularmente não sou adepto de partido nenhum, de vínculo institucional nenhum. Para mim, é espiritocracia evangélica. Meu líder é Jesus. Mas até que ponto eu estou contribuindo para espalhar os sentimentos ruins nos dias de hoje? A eleição passada foi triste, pessoal. Espíritas se degladiando. Porque um pensava que era um jeito, outro pensava que era do outro. Sim, o que tem? Não tem problema nenhum isso. Esqueceram do básico. Amarmos uns aos outros. Então eu peço que a partir de hoje, você viu alguma coisa que você sabe que pode gerar algo de ruim, morre bem ali. Não deixe ir para frente. E se possível, até fala, meu irmão, isso aí não interessa. Vamos fazer a nossa parte. Vamos trabalhar em prol de nós mesmos. Porque eu não quero sofrer. Acredito que aqui também ninguém. E tem coisa que vai ser inevitável, a gente não vai ter o que fazer. E aí vem o materialismo latente. Volto a repetir que o mais importante é eu ter o celular novo, eu ter não sei o quê, eu ter não sei o quê. Isso é materialismo. A partir do momento que a gente fica com medo que determinadas atitudes serão feitas em relação ao globo, ao planeta, a um país, alguma coisa, a gente está o quê? Duvidando dos planos de Deus. Você está duvidando. Eu sei que a fé tem que ser do tamanho de um grão de mostarda. Mas vamos botar um grão de mostarda, pelo menos. A gente não está alcançando nem isso. E aí fica esse materialismo, que inclusive é passado para as crianças. E aí vai chegar num ponto, no canto que eu quero chegar. Aí chega no que a gente chama de crise moral. Porque isso é passado para as crianças. Na década de 90 foi inventada uma história que criança não pode ser castigada. Criança não pode receber uma palmadinha, alguma coisa. Eu não sou adepto de violência nenhuma, nunca apanhei dos meus pais. Não faço isso com minha filha. Mas limite tem que ter. Todo mundo tem que aprender quanto antes que toda causa tem consequência.
É ação e reação. É lei da natureza. É lei de Deus. Tem que ter. E aí na década de 90 inventaram isso. Que as crianças não sei o quê. Aí o que aconteceu? As crianças da década de 90 viraram adultos nos anos 2000, 2010. E esses adultos começaram a ter filhos. Se eles não tiveram limites, como é que eles vão dar limites aos filhos? Eu não estou aqui apontando para ninguém, pelo amor de Deus. É uma coisa generalizada, não, mas é a maioria. E quando a gente vê uma notícia de uma criança que foi na escola com uma faca para matar a diretora, de outra que agride o professor, de outra que não respeita pai e mãe, você tem que parar e pensar: cadê a família nisso aí? Não tem. Porque não se pode dar aquilo que não possui. Não se pode ensinar aquilo que você sequer aprendeu. É por isso que a gente está nessa crise moral. E é por isso que a gente tem que fazer alguma coisa. E alguém pode questionar: mas Dario, isso aí não... Não, esse negócio de... Jesus só convidava. Jesus não impunha nada a ninguém. Jesus não colocava imposições a ninguém. Concordo em gênero, número e grau. Jesus tratava, o que está escrito no Evangelho, é Jesus falando com adultos. Porque vamos aqui, ó. Peguei 3 exemplos. Vamos pegar um mais jovial. Luiz Sérgio, no livro Plenitude da Esperança, diz assim: educação não fere a liberdade da criança, adolescente ou jovem. Educação não está ferindo liberdade de ninguém. E ainda diz assim, ó: todos os pais, vou pegar aqui o finalzinho, são constituídos tutores desses filhos para orientá-las e promover o seu crescimento ascensional para Deus. É função paternal, e quando eu falo paternal eu digo familiar, eu estendo isso, porque tem avô que é pai, tem tio que é pai, tem tio que é tia, então não interessa. O cunho familiar tem essa obrigação. Alguém fala: mas porque o Luiz Sérgio fala para o jovem e tal. Pergunta 208 do Livro dos Espíritos. Kardec, a base, diz assim: o espírito dos pais tem influência sobre o do filho após o nascimento? E os espíritos comandados por nosso Senhor Jesus dizem: há uma grande influência. Conforme já dissemos, os espíritos têm. É pode ou é tem aqui agora mesmo? Pode contribuir ou tem que contribuir? Tem que contribuir para o progresso um dos outros. E ele diz mais no final: e se eles não conseguirem fazer, eles se tornarão culpados por terem falido com os próprios filhos. Não vou levar meu filho para a evangelização infantil. Quando ele crescer, ele escolhe. Não leva para a escola também não. Quando ele crescer, ele escolhe. Porque educação, o que o seu filho é? É um ser material ou é um ser espiritual? Se a gente está preocupado de levar para a escola material, porque é importante, porque ele é um ser que está vivendo uma experiência material, mesmo não sendo, por que não levar para uma escola que é para o que ele é mesmo, que vai servir para o que ele é, não momentaneamente, que vai servir para ele, para a eternidade? Não vou levar para a igreja não, bichinho, tem que escolher. Oh, meu Deus do céu, evangelização infantil é no sábado de manhã, ou é no domingo, o bichinho acorda todo dia já de manhã na semana, vou deixar o bichinho dormindo mais. Deixa ele dormindo no umbral também, depois que ele se perder. Não é? Aí seu filho está lá no umbral, não estou rogando praga para ninguém, pelo amor de Deus. Seu filho está lá no umbral, tu está lá na colônia espiritualzinha, um pouquinho mais ou menos. Ou vamos lá resgatar. Não, minha irmã, ele está colhendo o fruto que ele plantou. Só de falar isso, a mãe já ficou com o coração desse tamanhozinho. Eu tenho certeza, quem é mãe aqui já ficou com o coração desse tamanho, ó. Apertadinho. Então vamos fazer o nosso trabalho, pessoal. E quando eu falo aqui paz, vou falar, é convívio familiar. E não é só evangelização infantil, porque aí ainda tem mais, ó. Semana Espírita Chico Xavier, a gente tem que pegar do Chico. André Luiz, no livro Missionários da Luz, diz assim: o problema da queda é também uma questão de aprendizado.
E o mal indica posição de desequilíbrio, exigindo restauração e corrigenda. É um mal. O cara caiu, o cara errou. Mas ele ainda diz aqui, ó, o orientador dele, no caso o irmão Alexandre, no livro Missionários da Luz, é o irmão Alexandre que está falando isso para ele. Diz assim: nos demoramos séculos no serviço de iluminação íntima, porque não basta adquirir ideias e possibilidades, é preciso ser responsável. Não basta você ensinar a criança o que é certo, o jovem o que é certo, você tem que entregar responsabilidades. Que problema que tem uma criança de 3 anos pegar uma vassoura e fingir que está ajudando que varre? Porque tu sabe que ele não vai varrer, vai bagunçar. Mas quer ajudar? Ajuda. Vamos lá, vamos limpar a casa. Ele está mais atrapalhando que ajudando. Mas na mente dele, a lição que está ficando é a responsabilidade de deixar tudo organizado. Que mal faz nisso? Você não vai deixar ele limpar a cor de vidro. Aí é uma questão de segurança. Mas passar um pano no chão, acho que pode. Pode não? O pessoal deve estar pensando, a pobre da Lívia deve sofrer na mão do Dario. Está ensinando. E aí você agora ficou intrigado. Né? A gente fica intrigado às vezes. Qual o maior ensino então que eu posso passar para o meu filho? É o ensino de Jesus. E qual foi o maior ensino de Jesus? Alguém pode dizer que o maior ensino de Jesus, eu já estourei meu tempo, vou mais rápido agora, que o maior ensino de Jesus é o amar ao próximo, que o maior ensino de Jesus é o perdoar as ofensas, o maior ensino de Jesus é o ter de bom ânimo, o maior ensino de Jesus, o maior ensino de Jesus é o exemplo, porque não existe forma de educar que não seja pelo exemplo. Jesus veio habitar entre nós para nos mostrar como faz, porque falar ele já falava há muito tempo. Os 10 mandamentos já tinham uns 4.000 anos já. Profeta, vários irmãos já falando, ensinando o que é a essência do Evangelho de Jesus. Então Jesus vem e mostra como é que faz, porque ele não veio destruir a lei, ele veio se fazê-la cumprir. Então o que fazer? Como fazer? Quando fazer? O que fazer? Procurar ser alguém melhor. Todo dia. Como? Seja amigo das suas imperfeições. Tente modificá-las. Tente não reclamar. Tente lutar contra as suas próprias imperfeições de forma amistosa. É uma boa luta que Paulo de Tarso fala na Epístola aos Romanos. Só que esse quando fazer é agora, mas pergunta, tem prazo? Até quando eu tenho esse negócio para fazer? Porque tem gente que diz que tem prazo. Chico Xavier. Vou passar logo, para ser mais rápido, tá? Já pastorei o tempo. No livro Plantão de Respostas, Emmanuel responde a seguinte pergunta. A pergunta foi feita a seguinte: o que a doutrina espírita pode dizer a respeito do fim dos tempos? Isto é, como ocorrerá a transformação do planeta em planeta de prova e expiação para o de regeneração? Como é que vai acontecer esse negócio? Emmanuel, livro Plantão de Respostas. Através da busca da espiritualização, superação das dores. Superação das dores. Então dor vai ter, pessoal, isso é inevitável. Mas ele falou que superação de sofrimento em algum lugar? Não, não tem sofrimento. Sofrimento não tem. E construção de uma nova sociedade. A humanidade caminha para a regeneração das consciências. Emmanuel afirma que a Terra será um mundo regenerado por volta de 2057. Foi uma das poucas vezes que eu vi um espírito botar uma mensagem datada. Porque eu vivia muita gente falando, falaram lá uma data. Rapaz, eu fui atrás. Livro Plantão de Respostas, está lá. Isso aqui é o Chico falando já. O Emmanuel afirma que por volta de 2057, cabe a cada um longa e árdua tarefa de ascensão. Trabalho e amor ao próximo com Jesus. Este é o caminho. Está perto. Tem pessoal que diz que a data limite é 2019, né?
Agora estamos no ano, vamos ver. Mas essa data limite deve ser para a gente também. Para ser alguém melhor. Para nos tornarmos alguém melhores. E que a gente saia daqui hoje com uma meta bem traçada. Pelo menos uma. Tentar identificar um defeito que nós temos e tentar modificá-lo. Sendo amigo dele. Trabalhando a favor dele. Que a gente possa transferir isso para os nossos filhos, para os nossos sobrinhos, para a nossa vizinhança, transformando a infância de hoje num mundo, nos seres, nos mansos de coração que herdarão a terra. Para quem sabe um dia a gente, quando retornar, tenha o direito de retornar para esse orbe que tanto nos recebeu e tanto amamos. E para finalizar, que a gente possa lembrar do Chico, quando ele diz: aos outros eu dou o direito de ser como são, a mim eu dou o dever de ser a cada dia melhor. Que Deus nos abençoe. Agradecemos ao nosso irmão Dario pela participação dessa Semana Espírita. Informamos a todos que a programação tem continuidade amanhã, 3 de abril, no Centro Espírita Semente Cristã, com a palestra Ide e Pregai, a propagação do Espiritismo, ministrada por Dora Rodrigues. E para a nossa prece de encerramentos, convidamos Dona Zilda para fazer a prece de todos nós, representante do Centro Espírita Caridade e Fé. Boa noite a todos. Agradecemos a Deus a oportunidade ímpar de estarmos aqui nesta casa, falando de um homem que foi tão simples, que deixou ensinamentos tão valiosos para todos nós. Chico, homem de poucas letras, mas de iluminada sabedoria. Está aqui conosco, em espírito e verdade, ilumina e fortalece a todos nós que estamos aqui, neste recinto abençoado por Ti. Cristo, nosso irmão maior e mestre, derrama sobre todos nós bênçãos de paz. Que saibamos trabalhar em nós as nossas dificuldades e limitações. Que consigamos erradicar de nós o orgulho, a vaidade, o egoísmo. Não nos sintamos melhores nem piores, mas que busquemos nos construir dia a dia, não olhando o defeito dos outros, mas curando as nossas feridas. Obrigada, Senhor Deus, por tudo que tem nos dado a partir do dom da vida. Muito obrigada, muita paz, muita luz, e que assim seja. Mas desejamos a todos uma boa noite e até amanhã. Mas antes convidamos a todos a comemorar os 39 anos da Casa do Centro Chico Xavier. E como todo aniversário, temos um bolo. Estão todos convidados a saborear desse bolo. Boa noite.